João capítulo 1, verso 17. A palavra do Senhor diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 17. Hoje nós vamos encerrar o tema relacionado à lei e graça. Amém? É isso. Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Amém? Então, ok. Nós temos falado acerca dos processos de lei e graça. Temos conversado acerca daquilo que deve nortear, aquilo que deve motivar a nossa conduta e comportamento cristão. De que forma devemos, de fato, buscar motivações para viver uma vida que agrade ao coração de Deus? Então, ok, em primeira instância, eu quero pontuar com vocês aqui a relevância da lei. Quais foram os aspectos que a lei teve como fundamento, a lei de Moisés, a lei dada a Moisés, e não só quando falamos de lei dos 10 mandamentos, mas todo o processo, o conjunto de leis que foram dadas a Israel como nação, e foram muitas leis, leis morais, leis cerimoniais, que foram dadas para que o povo caminhasse dentro de um processo, dentro de um caminho, dentro de uma realidade. Qual foi o objetivo dessa lei? Nós temos aqui 5 aspectos que essa lei tinha como objetivos, como propósito. O propósito primeiro da lei era ser guia. O Antigo Testamento deixa bem claro que a lei de Moisés foi dada para guiar os filhos de Israel no caminho da justiça. Quantos aqui já leram parte ou todo o Salmo 119? É o maior salmo da Bíblia, o maior, né? E ali nós temos uma regência de versículos que retratam exatamente esse entendimento. Por exemplo, os versos 2 e 3. Bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então, o salmista, ele já pontuava a importância da lei como um guia. A gente já vê o salmista pontuando princípios acerca desse entendimento da lei como guia, que dá a direção. O objetivo da lei, então, era fazer o bem. O Senhor, Ele ordenou que cumpríssemos esses estatutos para o nosso perpétuo bem, é o que Moisés diz no livro de Deuteronômio. Então perceba que a lei ela tinha essa aplicação, de servir como guia. O segundo aspecto da lei era de servir de entendimento do caráter de Deus. Sempre foi desejo de Deus que seus filhos participassem de sua natureza divina. Sempre foi objetivo de Deus que nós vivêssemos essa realidade. Para isso, entretanto, seus filhos tinham que conhecer o caráter do Pai, antes de Jesus vir e manifestar a vida que estava com o Pai. Então, o segundo aspecto da lei, era que Deus desejava mostrar ao povo o entendimento do seu próprio caráter. Nós estamos estudando com um grupo jovem, no clube bíblico. No último sábado nós falamos sobre as dispensações, e nós montamos uma linha temporal, mostrando que as dispensações existentes, lá com Adão, depois com Noé, depois com Abraão, depois com Moisés, a igreja, e por fim o reino na eternidade, toda essa linha dorsal, que traz um entendimento muito claro e muito homogêneo, trazendo de fato, remontando a autoridade da Bíblia. A Bíblia ela tem a sua autoridade declarada e confirmada em visualizar que toda a sua linha de pensamento segue uma trajetória uniforme, que tem início, tem meio e tem fim. Então nós estudamos lá e vimos que o objetivo da lei era trazer ao povo o entendimento do caráter de Deus, porque mais tarde
Deus estava preparando esse mesmo povo e as demais nações para receber a figura do seu filho Jesus. Mas antes disso acontecer, ele precisava mostrar ao povo as características do seu caráter. Por essa razão, ele apresenta a lei com elementos tão fortes, tão extensos, mostrando a distância do homem para Deus, mostrando a distância que nós estávamos para onde Deus estava. Quando o homem olhava para a lei, o objetivo dele olhar para a lei, o ponto, o que deveria acontecer, era ele, ao olhar para a lei, ele reconhecer automaticamente a necessidade de um Salvador. O objetivo de Deus era mostrar o quanto ele era santo e quanto o homem havia se afastado daquilo que ele entendia, daquilo que ele acreditava e daquilo que ele era. Então, o entendimento do caráter de Deus é fator de suma relevância nos propósitos da lei. Terceiro, santidade. A lei tinha por objetivo ensinar importantes lições ao povo de Deus, e uma das lições era a santidade de Deus, a qualidade especial de Deus, oriunda de seu caráter singular. Não havia Deus como Jeová. Para que os homens sejam povo de Deus, também deveriam ser santos. Então o Senhor, ele começa a mostrar, através da lei, a importância da separação, que ele não se compactuava com as práticas e preceitos dos deuses usados, os deuses existentes, criados na terra pelos homens. Deus mostrava que a santidade era fator inegociável de uma relação com ele. E ele se mostrava inteiramente santo. Todo esse processo começou a ser claramente vivenciado pelo povo de Israel, quando o povo decide ver Deus. Eles vão a Moisés e falam: Moisés, nós queremos ver Deus, queremos ouvir Deus. Então Deus dá direção a Moisés dizendo: santifica o povo. E o povo se santifica. Então Deus começa a falar ao povo, só que a santidade de Deus era algo extremamente desconhecido para aquele povo. Era algo da qual eles não tinham, eles não estavam habituados a compreender. E quando Deus começa a falar, aquilo é tão impactante na vida deles, que eles então mandam parar, falam: Moisés, manda Deus parar, que Deus fale com você e você fale conosco. Naquele momento eles experimentaram a santidade de Deus. E aquilo foi tão impactante que a partir desse momento em diante, começa a haver um temor tão grande no povo de Israel, que todas as vezes que de alguma forma alguém tinha uma experiência com Deus, eles logo pensavam: vamos morrer. Vi a Deus face a face, eu vou morrer. Jacó, em Peniel, a declaração dele: eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada, porque ele já compreendia o quanto a presença da santidade de Deus, ela é algo assombroso para um homem pecador, para um homem ainda vivenciando uma realidade de pecado. Isaías, mais na frente, quando ele tem aquela revelação e ele vê o trono de Deus, ele diz: eu vou morrer, porque os meus olhos viram ao... Então a percepção do povo de Israel da santidade de Deus, que era algo tão elevado, era algo tão grandioso, que a mera exposição a essa realidade já era causa de ser fulminado imediatamente. Até porque o próprio processo sacerdotal dentro do tabernáculo que Deus deu a Moisés para construir, como é que funcionava? O Santo dos Santos, que era o lugar onde a Arca da Aliança ficava, podia ser visitado uma vez por ano, e apenas pelo sumo sacerdote, que entrava naquele lugar com, o nome acho que é guizo, aquele negocinho que chacoalha e faz barulho, um sininho, um guizo, amarrado na perna, amarrado à cintura, e uma corda amarrada nele, porque se aquele guizo tocasse, quer dizer que Deus não aceitou o sacrifício e aquele sacerdote havia sido fulminado, e a única forma de tirá-lo de lá era puxando a corda. Então isso em primeira instância pode parecer para nós alguma coisa completamente descabida, mas era o desejo de Deus mostrar ao homem o quanto ele era santo, e o quanto a santidade dele deveria ser levado a sério, o quanto esse lugar que nós almejamos estar, que é o céu, é um lugar consagrado, é um lugar separado, é um lugar santo, e o homem precisava entender que esse lugar e que a própria presença de Deus não era algo a se brincar,
Não era alguém cruel, interessado em ferir, em causar dano, em causar sofrimento, não, mas como um bom pai. Eu tenho falado muito sobre isso esses dias, a gente tem ministrado em alguns lugares sobre paternidade. Como um bom pai, o bom pai ele quer que o filho cresça, o bom pai ele quer que o filho dele vá vivendo um processo de amadurecimento. Nenhum pai deseja que o filho seja mimado, seja, sabe, uma criança despreparada para vivências naturais do mundo. Nenhum pai quer isso. Nenhum pai quer que o filho vá para uma entrevista de emprego, ouça um não, e entre em crise existencial e nunca mais queira sair de dentro do quarto. O pai prepara o filho para os nãos que ele vai ouvir. O pai prepara o filho para as oposições que ele vai enfrentar. O pai prepara o filho para as relações que ele vai vivenciar, que nem sempre vão ser as melhores, nem sempre vão ser favoráveis, nem sempre todo mundo vai gostar dele o tempo todo, e é necessário que ele aprenda a lidar com rejeições, é necessário que ele aprenda a lidar com oposições. O bom pai quer isso, e Deus, como um bom pai, estava ensinando os seus filhos a compreender o céu na perspectiva certa. Porque hoje nós vemos uma multiplicação assombrosa de religiões? Porque as pessoas não querem crer no Deus que existe, então elas criam um Deus e segundo a sua própria expectativa. É mais fácil? É mais fácil eu criar um Deus que atenda aquilo que eu acredito? Não, eu quero um Deus que seja um cara gordinho, que pensa nas coisas sempre de uma forma benéfica, da qual eu vou ficar lá meditando na frente dele até entrar em nirvana. Então, eu vou criar o meu Deus. Não, eu quero crer num Deus que não acredita em pecado, que não acredita em nada. Eu quero um Deus que tudo que eu faça Ele aprove, que tudo que eu viva Ele potencialize. Então a razão de nós vivenciarmos uma pluralidade de religiões é porque as pessoas não estão dispostas a crer no Deus que existe e decidiu se revelar através das Escrituras. Por quê? Porque esse Deus vai agir diretamente em elementos fundamentais do nosso caráter, ideologia de vida, filosofia de vida, pensamentos e propósitos. Esse Deus, ele é um Deus que não é apenas alguém sentado num trono, distante de nós, mas ele é alguém que anseia aplicar a sua paternidade sobre as nossas vidas, para nos conduzir de volta ao lugar que nós perdemos por causa do pecado. O jardim nós saímos do jardim por causa das nossas escolhas. Então Deus agora nos oferece um passe a um lugar que é melhor do que o jardim, o Éden, né? Então a santidade é esse elemento que a lei visava nos revelar, através de uma forma muito intensa, de uma forma vívida, de uma forma às vezes até definitiva, onde muitos morreram, mas foi assim, foi essa forma que Deus, em toda a sua sabedoria, entendeu ser o melhor modo, a melhor maneira de fazer o seu povo entender sobre santidade. Quarto ponto, a lei também fala sobre perdão. Por mais que ela fosse implacável no seu julgamento, se você roubou, corta a mão. Se você adulterou, apedreja. Por mais que ela fosse implacável, mas ao mesmo passo ela ensinava sobre perdão. Por quê? Quando alguém pecava, automaticamente era proposto a ele uma oferta, um sacrifício a ser realizado. Um cordeiro, um par de rolinhas, a primícia do que a terra produz, algum elemento era ali colocado e ensinado pela lei, que iria tomar o nosso lugar em um sacrifício para que o nosso pecado fosse perdoado. Veja bem, o que é interessante no sacrifício. Irmãos, quando a gente passa no pardal, o que acontece? O que vai chegar na nossa casa alguns meses depois? Se você passa no pardal com a velocidade acima da velocidade, o que vai acontecer? Só que o cara do correio vai colocar lá na sua caixinha de correio e só você vai saber, não era assim? E você vai pagar pelo preço do seu erro, sim ou não? Agora, quando alguém lá nos tempos bíblicos pecava, ele tinha que pegar um cordeirozinho, sair da casa dele, passar no meio do acampamento, entrar dentro do tabernáculo e levar lá na mão do sacerdote para sacrificar. Ou seja, olha lá, ele está levando um cordeiro, o pecado dele foi grave.
Ih, ó, tá levando um par de rolinhas, de pombos, né? O pecado dele deve ter sido isso, isso ou isso. Então, assim, existia uma exposição e existia alguém que iria tomar o lugar no processo da oferta e do sacrifício para poder cobrir o meu pecado, a minha transgressão. Com isso, Deus já estava ensinando que era necessário o sacrifício de um inocente para que o pecado de alguém que é condenado fosse de alguma forma coberto. Como estão entendendo? Deus estava ensinando o conceito do perdão. Deus estava mostrando que o conceito do perdão, ele não é um mero... o que é aquele negócio que vem antes do arrependimento? Remorso. Ele não é um mero remorso. Não é um mero, eu acho que eu errei, então tudo bem. Não, o perdão, ele tem a primícia na absorção de uma consequência. Então, como de fato eu estou pronto para buscar um perdão? Quando eu estou pronto para sofrer a consequência do mal que eu cometi. Não existe perdão sem disposição de absorver a consequência. Então a pessoa muitas vezes quer pedir perdão, mas não quer sofrer o dano da consequência de ir lá se humilhar para uma pessoa. A pessoa quer pedir perdão, mas ela não quer sofrer o dano da consequência de ir lá e reconhecer um erro. Ela pensa que o perdão é meramente uma realidade intelectual. Não, eu perdoei. Sim, mas você tem que ir lá. Você tem que mostrar que a sua atitude de perdão ela é pautada por um entendimento de que existe uma consequência que precisa ser paga. Então Deus já estava ensinando o povo de Israel que esse processo deveria acontecer. Só que todas essas coisas eram conceitos. Na teologia nós chamamos de sombras, de tipos. Eram apontamentos para algo futuro. Eram apontamentos para uma realidade que iria acontecer. Então aqui, todo esse processo de guia, de entendimento de caráter, de santidade, de perdão, eram apontamentos para algo futuro, algo substancial. Aquele cordeiro, nós sabemos, ele iria ser substituído. Aquele cordeiro que era um animal, que era levado para ser oferecido em sacrifício pela minha transgressão, no futuro iria ser substituído pelo Cordeiro de Deus, que não apenas iria cobrir o meu pecado, mas ele iria purificar-me de toda iniquidade. Ele iria retirar de nós toda a culpa, não apenas cobri-lo, não apenas dar tempo àquela ação, não, ele iria limpar, perdoar, varrer completamente aquele pecado da nossa vida. Então era um apontamento. E o quinto e último aspecto da lei era ser guardiã. A lei servia de professor, na verdade, não é? Em geral, um escravo que cuidava dos filhos de seu senhor, ele levava o nome de paidagogos, no grego. Daí vem a palavra pedagogia e os derivativos desse termo aí. Os escravos que cuidavam dos filhos dos seus senhores, não necessariamente todo servo era um ser inculto, desprovido de conhecimento, de informação. Às vezes alguém por dívida, alguém por alguma razão, ainda que possuindo um nível de intelecto razoável, era conduzido a um processo de escravidão e geralmente separado para trabalhar na educação dos filhos do seu senhor. E ganhava esse nome aqui, não é? Para educar, para ser aquele guardião professor, não é? Então a lei também tinha esse propósito de servir como guardiã, de educadora, ainda que através de um processo legal, através de um processo de legalismo, mas, como eu falei, era um trabalho que exigiria um tempo, um propósito. Bom, a lei tinha um caráter transitório, até que Jesus, o Verbo, fosse encarnado e revelado aos homens. A dispensação da lei dentro da história, da narrativa do plano de Deus para o homem, ela se findou no momento que Jesus ele assume o seu lugar. Quando Jesus é revelado, o tutor, essa ação que era a lei, ela perde o seu propósito, melhor, ela finaliza o seu propósito. Ela deixa de ser necessária. Por quê? O Pai entrou em cena. Então, não precisa mais
daquele professor. O mestre, Jesus, entrou em cena. Agora, aquilo que a lei apenas me dava um entendimento, ele me dava um apontamento, Jesus chegou para nos ensinar com propriedade. Jesus veio para nos dar substância. Enquanto nós olhávamos uma figura na parede, apenas o seu formato como se fosse uma sombra mesmo, sem ter muita noção do que de fato aquilo seria, agora a luz se acende e nós vemos que a sombra era o reflexo de Jesus. O que nós estávamos vendo reproduzido no fundo por causa da luz, aquela sombra agora nos é exposta, agora nos é revelada e é o Filho de Deus. E o processo agora muda. A lei, ela não tinha o propósito de finalizar o plano de Deus, mas atuar por um determinado tempo, preparando o caminho para a revelação da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, diga comigo: guia, entendimento de caráter, santidade, perdão e guardiã. São esses os 5 propósitos da lei. Para isso ela serviu. Agora, para que a lei não serve? Para que essa lei, ela não tem eficácia, ela não tem eficiência? Bom, a lei não foi dada como meio de salvação, ela não veio para salvar ninguém. A lei, ela não veio, portanto, para que ninguém possa ser justificado pelas suas práticas. A gente tem inúmeros textos, Atos 13:39, Romanos 3:20, Gálatas 2:16 e entre outros. São textos que nos apontam essas verdades. A lei não veio para salvar, a lei não veio para nos conduzir ao céu. Ela teve o seu propósito, falamos sobre ele. Cumprindo o seu propósito, ela perde qualquer tipo de aplicabilidade. Segundo, a função da lei era revelar o pecado, o homem, ao se ver pecador e incapaz de cumprir a lei, ele deveria apelar para a graça e misericórdia de Deus. Então a lei, ela não tem o objetivo de operar misericórdia. A lei não tem o propósito de operar a graça, o favor de Deus. A lei tem o objetivo de ser implacável. Não adianta você pegar a sua multa e lá dizer no Detran que você passou lá sem querer. Você vai pagar a multa querendo. Então a lei, ela é assim, ela é implacável, ela não se dobra, ela não liga para as suas emoções, ela não liga para os seus problemas, ela não liga para as suas necessidades, porque não é esse o objetivo dela. Amém ou não? Terceiro, Deus deu a lei a Israel como uma espécie de balão de ensaio, para provar que toda a humanidade é pecadora, culpada e incapaz de atingir os padrões exigidos por Deus. Então a lei, ela não tem o objetivo de aplicar um amadurecimento da nossa fé. A lei não veio para nos aperfeiçoar. A lei não veio para nos fazer crescer e amadurecer. Quinto, o que vive na graça se comporta para agradar a Deus, não por medo do castigo, mas pelo desejo de agradar seu Salvador. Seu padrão agora não são os 10 mandamentos, mas a própria pessoa de Cristo. Então a lei agora, a graça, ela traz uma realidade de usar o padrão de vida e de comportamento na pessoa de Cristo. Mas a lei, ela não tinha esse propósito. O foco da lei eram os mandamentos. O foco da lei era a obediência por causa do medo da punição. Se eu não fizer, eu vou ser punido. Se eu não cumprir, eu vou ser castigado. Se eu não obedecer, eu vou ser massacrado. Era essa a linguagem da lei, mas essa não é a linguagem da graça. A linguagem da graça, ela é outra, nós vamos chegar lá. Então, pastor, o que isso tudo tem a ver conosco? Que é onde eu quero chegar de fato. Eu quis trazer esses conceitos para a gente chegar aqui no lugar onde eu quero de fato falar. O que isso tudo tem a ver conosco? Nós não estamos mais na lei, amém ou não? Estamos na graça, sim ou não? Então o que tudo isso que está sendo falado tem a ver comigo e com você? Bom, primeiro, assim como a lei era um apontamento sobre o caráter de Deus,
regras impossíveis de se praticar em sua totalidade. A graça demonstra o favor de Deus. A justiça saciada com o sacrifício de Cristo nos fala de amor. E essa é a mensagem da graça, a lei do Espírito, que Romanos 8,2 fala. Então, enquanto a lei ela tinha no seu apontamento frustrar o homem quanto à sua santidade, entre aspas, quanto aos seus procedimentos, a graça ela vem, em primeiro lugar, nos mostrando que a nossa justificação não é mediante aquilo que fazemos, mas a nossa justificação é fruto de uma ação de alguém que decidiu dar a vida dele por mim e por você. Então, em primeiro lugar, enquanto a lei fala de castigo, a graça fala de amor. Enquanto a lei fala sobre cumprir regras, porque senão você será punido, a graça fala, Jesus morreu no seu lugar, para que você fosse isentado do seu pecado. Então, em primeiro lugar, para nós entendermos esse lugar onde nós estamos, a gente tem que compreender a distância entre uma realidade e outra realidade. Segundo ponto, a mensagem da graça é que o que fazemos não deve ser feito com peso de obrigação legal, e sim, seguindo o exemplo daquele que primeiro nos amou, e assim como ele nos oferecemos voluntariamente para servi-lo. Na primeira ministração que nós fizemos sobre lei e graça, nós pontuamos aqui, que muitas vezes as pessoas começam a servir ao Senhor, a fazer as coisas de Deus, muito mais por causa de um processo de legal, um processo de lei, um processo de regra, um processo de imposição, do que por seguir o exemplo de Jesus. Então, o que nos move a buscar a Deus, a servir a Deus, a nos dedicar em algum tipo de ação ministerial, através de um serviço voluntário, não deve ser a imposição, nem o medo de obedecer regras, nem o receio de algum processo de liturgia eclesiástica, mas deve ser o exemplo. Eu preciso entender em que lugar eu estou, porque muitas vezes nós estamos vivendo o mesmo ambiente psicológico da lei, fazendo as coisas por causa de regras, fazendo as coisas por causa de, com medo de ser punido. Traga seu dízimo, senão o cortador vai cortar tudo lá na sua casa. Faça as coisas, obedeça, senão você vai ser duramente corrigido. E esse tipo de mensagem que nos conduz a um processo de tudo que eu for fazer, eu vou fazer com medo. Porque senão eu vou ser castigado, porque senão eu vou sofrer as punições, porque senão eu vou ter as consequências. O objetivo da graça não é me fazer pensar assim. O objetivo da graça é nos fazer olhar para Jesus e falar, ele não tinha nenhuma obrigação de vir aqui morrer por mim e por você, mas ele veio. Ele não tinha nenhuma obrigação, ele não precisava fazer, mas por causa do seu amor, ele estava atrelado a mim e a você. Não era por causa, existe um evangelista, um avivalista que dizia, olha, se for o medo de ir para o inferno, que esteja me fazendo buscar a Deus, que Deus me mande para lá. Se a única razão que nos traz a igreja, para ouvirmos a palavra, para adorarmos, é o medo de ir para o inferno, a gente não entendeu a graça. A gente ainda vive com a mente aprisionada a um processo de lei. Então eu não quero ir para o inferno, porque o inferno é um lugar ruim. O inferno todo mundo diz que é um lugar terrível, e de fato é. Algumas pessoas hoje em dia, nessa pluralidade de religiões, têm até pintado o inferno muito legal, né? Um inferno divertido, cheio de emoções, né? Cheio de prazeres, cheio de possibilidades, né? Por quê? É o que eu falei para você. Como eu não quero crer no Deus real e verdadeiro, eu crio um Deus para mim. Esses dias atrás eu até ouvi numa reportagem, um rapaz estava dizendo, que ele falava assim, que ele achava muito mais interessante o diabo do que Jesus. Porque ele diz que o diabo foi aquele cara que não se conformou
a um processo que já existia. É um cara que ousou questionar a forma com que as coisas eram feitas. E ele taxa isso como algo positivo, né? Como todo o processo de questionamento é um processo positivo. O questionamento, ele é bom. Agora, o questionamento sem temor, um questionamento sem o temor à autoridade, ele nos leva a um caminho de perdição. Esses dias atrás, conversando no WhatsApp com uma pessoa, ela me questionava sobre algumas coisas, e no final do que ela estava me perguntando lá, ela falou: pastor, eu sempre tive muito medo de conversar com pastores, porque eu sempre pensei que fosse pecado questionar, perguntar. Eu falei: meu filho, pelo amor de Deus, pergunte, abra seu coração, fale o que você quer falar. Questionar não é pecado, o pecado é você desrespeitar, o pecado é você não demonstrar respeito pela pessoa que está ali perto de você, e não é só porque é pastor não, você tem que respeitar qualquer pessoa é digna e merecedora de respeito, no mínimo de educação, porque alguns não são dignos de respeito, mas de educação é. Então, calma lá, quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus deseja revelar ao nosso coração o efeito da graça. Terceiro ponto, a lei era exigida de todos, sem distinção, porém a graça, irmão, é uma sugestão de um pai amoroso e misericordioso. Se você nasce judeu, você está debaixo da lei, acabou, você não tem para onde fugir. Se você nasceu judeu, você está debaixo da lei, e você tem que cumprir a lei sobre as penalidades de se você errar. A graça não é assim, a graça é uma sugestão. Nenhum de nós aqui, irmãos, que estamos aqui, que congregamos esse lugar, que visitamos esse lugar, você não vai sair daqui obrigado a cumprir absolutamente nada. Você chegou aqui, sentou, ouviu uma palavra, você já não está imediatamente associado a uma religião, associado a um processo de obediência a alguns elementos, não. Porque o nosso Pai, Ele é tão amoroso, que Ele não coloca esse tipo de obrigatoriedade sobre aqueles que ouvem a sua palavra. É um processo voluntário. Graciosamente Ele oferece, Ele sugere a você a graça. Entenda uma coisa, irmãos, o fato, uma vez eu conversando com uma pessoa que se dizia ateu, eu não sei qual o feminino disso, porque era mulher, ateu também, né? Não tem feminino, cadê as professoras? Me ajuda aí, tem feminino de ateu? À toa? Ateia, obrigado. Então, ateia. Estava lá, falando, e tal, não crê em Deus. Você crê ou não crê, não vai mudar o fato de que o céu e o inferno são reais. Você pode cansar de dizer para você mesmo, diante do espelho, foi através de uma grande explosão no universo que o mundo foi criado. Você pode tentar se convencer todos os dias diante do espelho, porque nem a ciência comprova isso, são apenas teorias. Você pode tentar se convencer todos os dias diante do espelho que o processo da edificação da sociedade do homem foi um processo de evolução, e que por uma razão misteriosa começou e por outra razão misteriosa parou, porque a partir de uns anos para cá, os macacos pararam de evoluir. Ou você tem visto algum macaco em processo de evolução por aí? Há bastante tempo que eu não vejo isso, irmão. Então, por algum processo misterioso, esse processo começou e por outro processo misterioso acabou. Então você pode tentar olhar no espelho e tentar se convencer dessas coisas todos os dias, ou você pode reconhecer o fato inegável que existe um Deus que criou todas as coisas. Então, irmãos, o fato de nós decidirmos caminhar por um processo de incredulidade não vai anular a existência de Deus. Então o fato é o seguinte: Ele nos criou, ponto. Segundo, Ele nos colocou no jardim, chamava Éden. Terceiro, o homem decidiu caminhar sobre uma coisinha chamada autogoverno. O pecado central da humanidade chama-se esse. É o mesmo pecado praticado por Lúcifer no céu e que o tornou Satanás. O desejo ávido pelo autogoverno, motivado pelo orgulho, motivado pela altivez, motivado pela soberba.
O fato que o autogoverno foi o pecado de Satanás. O que é autogoverno? Ele decidiu viver de acordo com as suas próprias regras e ignorar a Deus. Então ele oferece a mesma coisa para Adão e Eva. Se você comer do fruto, você não vai morrer. Os seus olhos vão se abrir e você será como? É a palavra de Satanás. Você será como? O que isso quer dizer? Você vai poder legislar sobre a sua própria vida, sem dar satisfações a ninguém. Isso é ser Deus. Então a proposta de Satanás para Adão e Eva foi a mesma proposta que ele tinha no seu coração, a mesma proposta que ele usou para alcançar o coração da terça parte dos anjos. E pasmem, é o mesmo pecado vivido nos nossos dias de hoje por muitas pessoas. Pois muitos de nós desejamos viver no autogoverno. Eu vou viver de acordo com as minhas regras. Eu vou viver de acordo com aquilo que eu acho conveniente. Eu vou viver de acordo com aquilo que eu acho certo ou com aquilo que eu acho errado. Eu vou pegar a Bíblia e vou selecionar o que eu vou obedecer e o que eu não vou obedecer. Qual é o nome disso? Autogoverno. E quem vive sobre o autogoverno, não existe outro lugar que não seja fora da presença e do lugar criado por Deus. E não existe outro lugar. Os ambientes criados e gerados são dois. Os lugares que Deus criou para o seu povo e o lugar que Deus criou para aqueles que são rebeldes à sua palavra. Não existe um terceiro lugar. A ideia do purgatório, ela é muito reconfortante, mas é uma mentira. É muito reconfortante a ideia da reencarnação, mas é uma mentira. É muito reconfortante a ideia de um processo evolutivo através de um processo de várias e várias vidas. É muito reconfortante pensar que eu posso errar pra caramba, que eu vou ter uma outra oportunidade. Na próxima vida eu venho como um coelho, aí eu vou ser um coelhinho legal. Aí na próxima reencarnação eu venho como sei lá o quê, vou vir como o próximo presidente, eu vou ser um cara bacana. Aí na próxima reencarnação eu piso na bola, faço um monte de besteira, não, mas vou ter mais uma chance. É muito reconfortante, só que é uma mentira. A realidade fatídica é que o homem convém morrer uma só vez, e daí vem o julgamento, ponto. Você tem uma chance, aproveite bem. Você tem uma oportunidade, não desperdice. Porque se Jesus voltar para você hoje, você vai ser julgado por aquilo que você viveu. E se formos aprovados, teremos tudo aquilo que Ele criou para nós. Se não formos, só existe um lugar que Ele criou para os rebeldes, chama-se Lago de Fogo. E a proposta, o nome é ser assustador mesmo, porque é o desejo dele, de não ser negligente em maquiar a realidade. A realidade é essa, ela não é nem pior e nem melhor, não é um conto, não é uma figura de linguagem, não é uma coisa utópica, é real, existe, haverá sofrimento, haverá dor. Mas por que esse sofrimento e dor vão existir? Porque Deus é mau? Não, porque esse lugar, ele é mau por natureza, por ter por não usufruir da presença de Deus. É o lugar daquele que experimenta o governo, que escolheu. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, quantos aqui acreditam e pensam que nós vivemos um tempo de injustiça social? Deixa eu melhorar, facilitar, simplificar minha pergunta. Quantos estão satisfeitos com a forma de governo que nós temos na nossa nação? Vocês estão satisfeitos? Está todo mundo satisfeito com a saúde, com a educação? Ótima educação, né? Top, quase não tem greve, né? Os professores ganham bem, não é assim? Saúde é maravilhosa, você sai daqui, vai ali na UPA, o tratamento é VIP, não é? Sim ou não? Amém ou não amém, irmão? Está todo mundo satisfeito aqui com as coisas? Bem-vindo ao governo humano. Esse é o governo do homem. Foi o que nós escolhemos. Poderíamos estar lá no Éden, sendo governados por Deus, vivendo e usufruindo de tudo que Ele criou, compartilhando com o Pai de toda a obra da sua criação, mas escolhemos o quê? O autogoverno.
E não se engane, porque a situação não é melhor nos outros países, primeiro mundo. Irmão, há problemas em todos os lugares. Por quê? Porque é governo humano. Agora, esse governo humano ainda conta com a influência de uma organizaçãozinha chamada igreja. Eu não estou falando no sentido de estar presente no governo, não. De joelho dobrado, orando, clamando, atraindo a presença de Deus, atraindo a presença de Deus. Agora, vai chegar um dia que essa igreja será tomada. Chegará um dia que a noiva encontrará-se com o noivo, e aí não haverá mais nada nessa terra que irá atrair a presença de Deus, e então o homem irá explorar e expandir toda a perversidade do seu coração contaminado pelo pecado. Que você não esteja aqui nessa época, em nome de Jesus. Que você não esteja aqui. Esse período de tempo nós conhecemos como o período da tribulação, onde o anticristo irá se revelar. Pois a única coisa que ainda impede que a manifestação do anticristo se aproprie e tome conta, irmão, é a igreja. Quando a igreja subir, chegará o tempo da sua ascensão. Então nós precisamos tomar uma decisão, irmãos. Nós vamos viver de acordo com o governo da nossa própria ambição, necessidades, ou nós vamos voltar ao governo de Deus? É fato que o governo de Deus, irmãos, vamos lá, vamos continuar aqui. Ponto 4. Hoje vivemos um período onde somos conduzidos pelo ensino da palavra a novas práticas que vão agir diretamente em nosso caráter. E nesse processo temos o apoio do discipulado pessoal. Aqui eu vou fazer como é que fala? Um adeno, né? É adeno mesmo? Quando a gente adiciona alguma coisa? É isso, né? Você entendeu? Amém? Você precisa estar no discipulado. Você precisa caminhar com alguém. O processo das práticas espirituais, do ensino, ele precisa ser consolidado por um processo de discipulado. Pastor, do que o senhor está falando? Me procura depois para a gente conversar sobre isso. Então tá. Estamos vivendo então nesse momento. Os ensinamentos, eles estão agindo diretamente no nosso caráter. E muitos desses ensinos serão totalmente opostos àquilo que fazemos. Nesse momento, podemos ser influenciados a mudar certas ações de forma legalista, ou seja, apenas com receio de punições psicológicas e emocionais, vindas de nós mesmos ou de outras. Por exemplo, o que vão pensar de mim se eu não fizer isso? Vou fazer para não ser cobrado. Ou seja, é uma mudança pautada por um processo de legalismo. Ou seja, eu vou mudar essa atitude só para as pessoas não perceberem que na verdade o meu conduta e o meu comportamento são outros. Como estão entendendo? Isso é uma mudança baseada no legalismo. É uma mudança baseada com receio do que vão pensar de mim. É uma mudança baseada sobre se eu continuar, as consequências vão vir. Não há um interesse genuíno em mudar alicerces da alma. O ensino vem, a palavra vem, as ações são expostas, mas a lei rege o nosso ser. A nossa mudança é só exterior, é só uma mudança, sabe, para poder manter a média. Vou usar esse termo que é bem fácil de entender. No fundo, continua a pessoa com os mesmos alicerces de caráter. Não fala mal das pessoas em público, mas em secreto mete a língua. Tem um comportamento equilibrado quando está em grupo, mas quando está fora do grupo é completamente desequilibrado. Concorda com tudo quando está no meio, vou falar com a liderança agora, está na reunião, concorda com tudo que é falado, sai da reunião, discorda de tudo, não concorda com mais nada, não se aplica a fazer. Falamos de oração, todo mundo diz o amém. Aí chega na hora do turno, não vou porque eu estou cansado.
Então, assim, é um comportamento, é uma mudança apenas aparente. Isso é baseado num processo de legalidade, de legalismo. Porque a lei, ela trabalhava muito a questão externa, exterior. Por isso Jesus ficou tão indignado quando ele chegou no templo e os cambistas estavam vendendo os animais. Porque as pessoas estavam ali fazendo um atalho no processo do sacrifício. Porque o animal, ele tinha que ser criado dentro de casa. Aquela pessoa, ao levar o sacrifício, ela tinha que sentir dor por aquele animal morrendo. Mas que tipo de empatia nós vamos ter com o animal que eu acabei de comprar? Estamos nós indo lá no templo de Salomão, chegando lá, meu pecado precisa de um carneiro, de um cordeiro. Então eu vou lá comprar o meu carneiro, levo lá, sacrifica aí, sacerdote. Pronto, estou com a minha conta limpa. Entendeu? É o mesmo conceito vivido por muitos ainda hoje. O pastor mandou juntar, empilhar as cadeiras, então eu vou empilhar 2 aqui. Não vai poder dizer que eu não empilhei. Empilhei 2. Então, sabe, não há uma mudança real. Não há uma busca por uma transformação naquilo que está lá dentro. E isso é um perigo assombroso. 5º, discernimento. Esse tipo de obediência legalista, baseada no medo ou no anseio por aprovação, não produz o efeito que a graça tem para proporcionar. Devemos atravessar essa fronteira, passando desse ambiente que a lei da antiga aliança trazia, pois ela tinha esse propósito, revelar como estávamos longe do nível de santidade e justiça de Deus. Agora a justiça foi cumprida, e nós estamos enxertados na videira, participando de sua santidade, como nascidos de novo. É isso que a graça nos oferece. Deus não quer que tenhamos medo dele, Deus quer que nós o amemos tanto, que desejamos ardentemente mudar o nosso caráter. Deus não quer que a gente tenha medo de ser cortado pelo migrador, pelo usurpador, pelo ventilador. Não, Ele quer que o nosso coração esteja completamente entregue, a nossa oferta seja voluntária, seja desprendida, seja feita com amor, seja feita com fidelidade. Deus não quer que eu e você venhamos a buscá-lo com medo de ir para o inferno, mas por amar a sua presença, por desejar estar com Ele, por ansiar pela sua presença. Então eu preciso entender em que ambiente eu estou vivendo a minha fé. Se estou fazendo as coisas pelo medo, se estou fazendo as coisas, sabe, pela cobrança, se estou fazendo as coisas por causa das pessoas que me veem, por causa de um nome a zelar, ou se eu estou fazendo de fato, porque eu anseio agradar aquele que deu a vida por mim. A gente não dá valor para a graça, porque a gente não entende a gravidade da nossa dívida. A gente julga, porque a gente não sabe o quanto seria terrível sermos julgados por Deus. A gente critica, porque a gente não faz ideia do quanto nós poderíamos ser criticados se Deus decidisse olhar para todas as nossas falhas e desvios de caráter. Então os nossos micro comportamentos seriam extremamente constrangidos se nós voltássemos para a época da lei e o Senhor começasse a tratar a gente exatamente seguindo os moldes da lei. Cada desviozinho de caráter seu ser punido. Então nós precisamos olhar para a graça, para o favor que nos é oferecido, irmão, e chorar. Falar: Deus, eu tinha tudo para ser condenado, mas o Senhor decidiu me salvar. Por essa razão, Senhor, é que eu faço o que eu faço. Por essa razão é que eu vou andar a 2ª milha. Por essa razão é que eu vou dar outra face. Por essa razão é que eu vou perdoar 70 vezes 7. É o próximo item, deixa eu ler aqui. A graça chega ao nosso coração como revelação. Escute isso aqui, ó. A graça chega ao nosso coração como revelação quando agimos por amor. Quando eu tenho certeza que a graça chegou no meu coração, como revelação, não como conceito. Uma coisa é o teu conceito das coisas. Estamos indo para o final já, é o penúltimo item. Uma coisa é eu ter o conceito, eu conhecer a cartilha na letra. Outra coisa é essa revelação fazer parte da minha vida.
Uma coisa é eu saber que eu não posso julgar, outra coisa é eu parar de julgar. Uma coisa é eu saber que eu não posso mentir, outra coisa é eu parar de mentir. Uma coisa é eu saber que eu tenho que orar, outra coisa é eu começar a orar, você entende? Então uma coisa é o conceito, a outra coisa é a revelação. Quando eu sei que a revelação da graça chegou no meu coração? Quando eu começo a agir por amor, quando nos sacrificamos por amor, quando renunciamos ao mundo e à natureza carnal por amor, quando servimos ao Senhor e uns aos outros por amor, quando decidimos mudar a nossa mente e comportamento por amor, quando andamos a segunda milha, quando damos a outra face, quando abençoamos quem nos persegue, quando perdoamos 70 vezes 7, e tudo isso fazemos por amor àquele que nos amou e continua amando, por amor e nunca por obrigação, nunca por regras denominacionais, eclesiásticas ou quaisquer outras, por amor. Aí sim, a revelação da graça chegou no meu coração. Quando eu não preciso mais que ninguém me diga que eu devo orar. Quando ninguém mais precisa dizer que eu tenho que estar no culto de ensino, no Tadel. Quando ninguém mais precisa dizer para mim que eu tenho que perdoar. Quando ninguém mais precisa dizer para mim que eu tenho que andar a segunda milha. Quando chega nesse momento em que as pessoas não precisam mais me dar regras, me dar direções, me dar ordens para fazer aquilo que eu já deveria saber que deveria fazer, a graça se manifestou na minha vida. Eu entendi. Quando eu não preciso ser lembrado que eu não posso tratar o meu irmão mal, que eu não preciso ser lembrado que eu preciso servir o meu irmão sempre, que eu preciso dar o meu melhor por ele, que eu preciso me sacrificar por ele. Quando eu chego nesse nível, a graça se revelou. Então minha pergunta é: a graça se revelou para você? O quanto nós estamos vivendo na graça e o quanto nós estamos vivendo um processo de legalismo? O céu é alcançado pela graça. Último item: se ainda precisamos de regras e determinações e ordens para praticar aquilo que já devíamos espontaneamente e voluntariamente fazer, indica que a revelação da graça ainda não está completa em nosso ser. Não está completa. Isso quer dizer que ainda há algum impedimento ou resistência a qual você precisa se libertar. A graça nos é oferecida como um presente. Ela não é imposta como uma lei. Deus nunca vai empurrar a graça dele goela abaixo em você, porque é impossível. Eu não tenho como obrigar você a amar alguém. Deus não tem como obrigar você a amar alguém, nem a Ele mesmo. O que Ele pode é dar o exemplo. O que Ele pode é fazer primeiro. O que Ele pode é prover aquilo que você precisa para fazer exatamente como Ele faz. Agora a decisão é sua. Fala para quem está do seu lado assim: a capacitação vem de Deus, mas a decisão é sua. Essa é a diferença da lei para a graça. Quantos estão entendendo? Diga amém. Contudo, para a gente receber os benefícios da graça, céu, galardão, herança, você precisa se entregar totalmente. Essa é a única cláusula do contrato de Deus. Se Deus não tiver tudo de você, você não vai ter nada dele. É a única condição que ele faz. A condição de Deus não é que você pague. A condição de Deus, pague financeiramente, a graça não tem preço. A condição de Deus não é que você cumpra rituais. A condição de Deus não é que você guarde a lei.
A condição de Deus não é que a condição dele é, você tem que entregar tudo, toda a sua vida, sem reserva, sem limitações, sem condições. Ele não está à procura do seu dinheiro, ele não está à procura dos seus bens, ele não está à procura dos seus talentos, ele não está em procura do que você pode oferecer, do quanto você pode ser útil na obra de Deus, do quanto os seus talentos podem ajudar na obra de Deus, não. Ele só quer uma condição para você: ou você se entrega totalmente, ou não tem contrato. Ou você se rende totalmente, ou você deixa ele trabalhar na sua vida inteiramente, ou não vai funcionar. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aqui nós fechamos o nosso estudo sobre lei e graça. Mas eu preciso dar a você a oportunidade de iniciar o seu processo de cura agora. Talvez a sua vida cristã estava inteiramente pautada na lei, preocupado com regras, preocupado com leis, preocupado com coisas das quais você tem que fazer, preocupado, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso resolver essa área da minha vida, eu preciso resolver aquela outra área da minha vida, eu tenho que solucionar isso primeiro, eu tenho que parar de pecar naquilo outro. Não, irmão, para. Deus não é legalista, Ele não está em busca de alguém santo e perfeito, porque se assim fosse, nenhum de nós aqui estaria habilitado. Ele não está em busca de alguém pronto, Ele não está em busca de alguém que não tenha erros e falhas. A única coisa que Ele quer saber de você: está disposto a entregar-se totalmente, confiar na graça dEle, confiar no favor dEle, confiar que Ele sabe o que é melhor, confiar que a sua palavra é o caminho certo, confiar, mesmo sem entender a princípio, mesmo sem compreender as razões e os motivos, mesmo sem compreender ainda com exatidão tudo o que Ele ensina, mas unicamente confiando que Ele é um Deus que te ama, unicamente confiando que Ele sabe o que é melhor para você, unicamente confiando que aquilo que Ele disser, aquilo que Ele planejar, aquilo que Ele projetar, vai gerar vida, vai gerar transformação, vai gerar alegria, vai gerar felicidade, se eu e se você nos entregarmos completamente a Ele. E mesmo que não seja fácil, mesmo nos momentos que vai ser muito difícil, mesmo nos momentos que os ensinamentos deles vierem diretamente a se chocar com a nossa forma de pensar, quando os ensinamentos dele vierem a se chocar diretamente com a nossa mentalidade, quando o nosso desejo for vingança e ele disser para você: perdoa, quando o nosso desejo for devolve, paga mal com mal, e a palavra dele for não, devolve o mal com o bem, mesmo quando for difícil assim, mas nós estaremos ali, inspirados pelo que Ele fez na cruz, inspirados pelo que Ele fez, olharemos para o seu sacrifício e estaremos prontos para reagir de acordo com aquilo que Ele nos ensina.